Olá, boa tarde. Você já reparou que algumas vezes a gente está tão contente que mais parece que estamos sonhando? Aquilo era tão impossível para nós, aquilo parecia tão difícil que a gente atribui a ordem do impossível. Mas o nosso Deus, ele é especialista em impossíveis, ele é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder, assim diz a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você um texto que está na palavra de Deus, é uma poesia. O salmista está falando do consolo recebido. E esse consolo recebido é tão grande que o impulsiona a continuar prosseguindo. A gente está falando do Salmo 126, quando as pessoas iam para Jerusalém apresentar a sua gratidão a Deus e, portanto, elas encaravam uma subida. Ia um grupo grande em caravanas subindo, indo até Jerusalém. E eles iam então cantando, relembrando dos feitos de Deus, da gratidão que eles tinham a Deus. O Salmo 126, então, ele no seu segundo versículo diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eles estavam alegres porque Deus cumpriu a promessa, porque Deus não falha. Ele havia dito que o povo de Deus, que estava perdido em idolatria, em abandonar o amor de Deus, iria para o cativeiro, iria perder a proteção de Deus ali naquele lugar, naquela terra separada para eles. E queriam então servir a outras nações. E a sensação de perda é que você não volta mais. Mas Deus resguardou a sua palavra. E por duas vezes esse povo teve que ir ao cativeiro e Deus trouxe de volta, cumprindo a sua promessa. Quero lembrar então que nesse salmo que ele está alegre, ele faz também uma oração. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo os seus molhos, trazendo a sua colheita. O texto está falando da alegria que ele vê na fidelidade de Deus, daquele que semeia, daquele que faz o que Deus diz para ele fazer, que não desiste, não para de trabalhar, não para de se esforçar, não abandona a obra, não faz diferente do que Deus orientou, que ele vai colher, ainda que tenha esforço, ainda que tenha choro, ainda que tenha alguma dificuldade. Ele diz que ele é fiel. Para isso, ele usa a imagem rural da semente e do plantio. Então, ele envolve uma semente nessa história que é certo que ela será frutífera. Ele diz aqui: ainda que chorando, andando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Mas que terra é essa que essa semente sempre frutifica? E que semente é essa que, ainda que vá andando, vá lançando por cima, ela é frutífera? Que semente é essa? A palavra de Deus, ela é comparada à semente. A palavra de Deus traz vida, assim como uma semente. Dentro da semente, você tem o DNA de uma árvore. Dentro da semente, você tem tudo que é necessário para que uma árvore seja produzida, traga vida, traga remédio, porque as folhas são colocadas também como chá. As folhas podem criar sombra, abrigo para alguém. É colocada, então, a imagem de uma árvore que pode crescer a partir de uma semente. E vai crescer e vai produzir fruto. Esse fruto, ele vai ser regado. Mas pode ser regado não só com a água, mas pode ser regado com o choro de quem está semeando. A semente, ela precisa de água para explodir a sua vida, para que aquela semente mostre o seu potencial.
mas ela precisa também de uma boa terra, ela precisa carregar aqueles nutrientes da terra. Mas a imagem aqui diz: andando e chorando enquanto semeia. A terra não é questionada, porque a terra é a terra do coração. A terra é aquela pessoa que abriga, que guarda de boa vontade aquilo que Deus diz. Então, é certo que a semente, que a palavra que Deus deu, a ordem que Deus deu, o trabalho que Deus orientou, dará fruto. Mas que água é essa que rega? A água de Deus. A palavra de Deus diz que ele é como água, fonte de água viva, fonte de água purificadora. Jesus diz: eu sou a água da vida. Então, a água da vida, ela é também lançada sobre a semente que já está no solo. Mas está dizendo que o semeador, ele caminha e ele chora. Quantas vezes nós também fazemos e obedecemos a Deus, não abandonamos aquilo que Deus falou, guardamos com o estímulo da palavra no coração. A gente não se esquece que é orientação divina, guardar os princípios divinos, guardar as regras divinas, lembrar que Deus não nos abandona, que ainda que pareça que estamos sem fim numa situação, há um fim e bom. Ou seja, isso significa a promessa. Então, se nós temos a semente da promessa, se nós somos regados e refrescados com a palavra da promessa, porque a Bíblia diz que tanto a semente quanto a palavra tem o simbolismo daquilo que Deus é, da sua essência, da sua voz, da sua orientação. Se nós temos tudo isso numa terra boa, na terra do coração, na terra daquele que ouve a palavra de Deus e obedece, é certo que frutificará, andando com esforço, fazendo o nosso melhor, superando as nossas próprias desânimos, tristezas, angústias, mas perseverando. Diz então que trará com júbilo, com alegria. Mas que alegria é essa? Se a palavra de Deus, a promessa de Deus, nos enviou Jesus, se a água da vida que é Cristo rega essa palavra, cumpre esta promessa, é certo que nós teremos a alegria do Espírito Santo de Deus. É certo que nós veremos os frutos, o fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela lista esse fruto do Espírito Santo, ou seja, aquilo que está no cerne, aquilo que está na essência, produz em nós a presença de Deus em nós, na terra do nosso coração. A palavra de Deus no nosso coração significa a presença de Deus, o Espírito de Jesus Cristo em nós. Ele nos traz a alegria. Ele nos traz alegria, amor, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, amabilidade, gentileza, cortesia. Tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso é natural que transborde em nós. É natural que a gente veja com êxito, que a gente veja a recompensa do trabalho bem-sucedido. Nesse caso aqui, as pessoas estavam falando que quem perseverou lá no cativeiro, em outra nação, como escravo, subjugado, mas reteve a palavra de Deus, não se perdeu em outras culturas, mas guardou a essência da fé, da palavra e da promessa. Essa palavra viu o cumprimento, ou seja, retornaram para Israel, para a terra, para a nação deles. E a gente pode ver que isso se aplica também à promessa maior de Deus, que ele disse
que ele salvaria, que ele enviaria o Salvador, o Messias, para tomar o nosso lugar, pagar as nossas dívidas, os nossos pecados com Deus. E por meio da fé em Cristo Jesus, com arrependimento do nosso pecado, confessando o nosso pecado a Jesus Cristo, Jesus Cristo então tomaria o nosso pecado, apresentaria diante de Deus e nos entregaria o perdão. Deus é fiel. Ele enviou Jesus. Ele morreu, ressuscitou por mim e por você. E hoje basta que a gente se arrependa do nosso erro, do nosso pecado. Abandone o nosso erro e o nosso pecado. E assimilemos aquilo que Jesus nos ensina, recebendo por meio do perdão a força, o amor, a vida, a abundância. E não há outra coisa a fazer a não se agradecer o livramento que Deus está nos dando frente à eternidade, frente a esse lugar. Mas bondade, amor, paz, esse fruto, essa alegria que o Espírito dá, é hoje, é agora. E isso é essência de Deus, é caráter de Deus em nós. A qualidade do fruto é a mesma da essência da semente, é se tivermos as mesmas características. É se a obra de Deus, aquilo que Deus pediu para a gente fazer, tem a mesma característica que Deus, se estivesse no nosso lugar fazendo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ter um bom relacionamento, devemos ter amor, devemos ter bondade, devemos ter paciência, devemos ter mansidão e domínio próprio, devemos ter fé. Se nós tivermos isso como Jesus teve quando estava na terra e como Jesus tem, porque ele está vivo no céu, isso é prova de que você tem relacionamento com Deus e de que Deus habita em você. Tudo isso a gente não consegue por esforço próprio, mas por acolher a palavra de Deus e receber dele a força para fazer todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que é claro que você verá o seu esforço. Muitas vezes alguém não quer paz com você. Muitas vezes alguém não quer ser manso e receber a sua mansidão. Outras vezes a pessoa não deseja receber a sua bondade. Muitas vezes a pessoa não quer perdoar você quando você pede perdão. Outras vezes a pessoa não quer ser gentil quando você é gentil com a pessoa. Muitas vezes a pessoa não quer ter paciência quando você tem paciência com ela. Lembre-se, muita gente não teve paciência com Jesus. Muita gente também não falou com mansidão com Jesus. Mas nem por isso Jesus mudou a sua atitude, mudou o seu objetivo. Nem por isso Jesus abandonou a sua missão, que era morrer, ressuscitar, e todo aquele que cresce na morte e ressurreição dele, no seu propósito, seria salvo. Então, assim também somos nós. Quando nós estivermos fazendo o que Deus mandou, ainda que seja regado com a nossa lágrima. Sabe o que significa? Com a água do nosso interior, com esforço. A água do nosso interior e o esforço, ela pode ser requerida. Mas lembre-se, você não ficará desidratado. Você não fica desidratado porque chora muito. Você fica desidratado se você não bebe água. Então, beba da água da vida. Beba das palavras de Jesus. Beba da essência do Cristo vivo, que hoje orienta a mim e orienta a você. E ainda que você chore bastante, que entristeça bastante, o que não é agradável, lembre-se, você não ficará desidratado. A obra que está em suas mãos não falhará. Ela não se acabará. Deus garante. Diz aqui que o semeador vai andando e chorando. Ele não vai ter tempo para parar e cultivar como deve. Ele vai semeando, ele vai lançando. Mas, se ele vai andando, se ele vai lançando, Deus se encarrega
de fazer da penetração dessa semente quando ela cair em algum lugar que ele não puder ver, ou que ele achar que não haverá fruto. Porque tem terra que é dura, que é ruim para cultivar. Mas Deus sabe revirar a terra. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da terra. Foi Ele que nos criou. É Ele quem nos viu nas entranhas da nossa mãe. É Ele quem nos viu crescer no ventre. É Ele que sonda o nosso coração. Portanto, é Ele que sabe também fazer com que a palavra que os nossos ouvidos ouvirem tenha eco, tenha produção, gere fé, gere atitude. Mas o que nós precisamos é dar um passo na frente do outro. É andando, não é parado semeando. É andando semeando. É aquilo que Jesus falou. É o ide, é caminhando. Nós vamos num passo à frente do outro. E o Senhor vai trazendo todas as condições para que a semente seja irrigada, tratada, ensolarada, cresça e dê fruto. E nós colheremos o fruto. Vamos desfrutar da visibilidade. Vamos apalpar o fruto. Deus hoje tem disponível para você muitos frutos. E você está como esse povo aqui, alegre, percebendo, mas interessado, que seja restaurada a sorte. Ou seja, o que vem pela frente tem muita coisa para fazer. Às vezes a gente pensa, Deus me perdoou, que bom. Você precisa continuar como um perdoado. Continuar como quem não deseja pecar e não deseja errar mais. Portanto, você continua precisando de Deus na caminhada, no momento do perdão e nas orientações de como não errar, e força para resistir, para não abandonar, e alegria para celebrar, porque certamente todo esse esforço que você vai fazer de ouvir Deus e o milagre sobrenatural que ele vai gerar em você, a assertividade, você verá a glória de Deus. Deus abençoe você. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o Senhor que nos orienta. O Senhor nos dá alegria para vermos coisas grandes. E o Senhor nos diz o quanto ainda pela frente nós temos para fazer. Muito obrigada, Senhor, porque todo esforço, todo o trabalho no Senhor não é vão. Agora toma a terra do nosso coração, que ela esteja sempre afufada, bem nutrida, para receber sempre a Tua semente, a Tua palavra, para receber sempre, Senhor, a hidratação da Tua água da vida, que é Jesus. E, Senhor, em nome de Jesus, quando vierem dias de lágrima, de esforço, que talvez tenhamos vontade de desistir, que o Senhor mesmo nos ajude a permanecer, em nome de Jesus, porque queremos ver os feixes, queremos ver a colheita, queremos ver o bom resultado da Tua fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a persistir, a não desistir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe você. Uma boa tarde.